Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Semana passada a gente falou sobre a coragem que alguns personagens bíblicos tiveram após o encontro com Jesus. E hoje eu quero continuar falando sobre isso com vocês. Eu quero compartilhar um texto que eu acho fantástico na Bíblia. Nossa, eu já falei isso sobre uns 50 textos. O texto está lá em Atos 4. Pedro e João eles estão pregando e eles são presos depois que curam um aleijado. E lá na corte, diante dos sacerdotes, dos chefões, dos poderosos, eles são ameaçados, coagidos, e eles passam a noite na prisão porque eles estavam pregando a mensagem do evangelho, pregando a ressurreição em Jesus. E daí os caras falam pra ele: vocês não podem sair por aí pregando essa baboseira, essa história de ressurreição, isso é mentira, isso é heresia, isso não existe. E daí eu só imagino Pedro olhando pra João e os dois um pro outro assim: esse cara tá ficando loucão. E daí Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e fala: peraí que eu preciso levantar também porque eu tô nervoso. E daí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, levanta e diz: por que cargas d'água eu deixarei de obedecer a Deus para obedecer vocês? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, ouvido e vivido. E daí os figurões, sacerdotes, liberaram eles porque não tinha como prender, mas sob ameaças. E eles voltaram correndo para a igreja, onde a igreja estava reunida, e eles contaram para os irmãos tudo o que tinha acontecido, todas as ameaças e perseguições. E os irmãos viram para eles e falam: vamos orar. E a igreja ora, a igreja vai orar. Mas eis o diferencial: eles não oram para Deus acabar com a perseguição, para livrá-los do mal, para que eles não morressem, porque eles sabiam que eles passariam por isso, porque Jesus já os tinha alertado sobre isso. Felizes são vocês quando forem perseguidos, maltratados, caluniados, difamados por minha causa, por amor a mim. Alegrem-se, pulem de alegria, porque uma grande recompensa os espera no céu. Vocês serão expulsos da sinagoga e serão mortos por amor a mim. Eu estou dizendo isso agora para que quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. E os irmãos, ao ouvirem isso, eles oram pedindo a Deus coragem para se manter firme diante da perseguição, ousadia para continuar pregando o evangelho. Vocês entendem o que é isso? Obviamente eles sentiram medo, mas eles sabiam quem estava com eles, quem eles eram e qual era o chamado. Eles sabiam, eles entendiam que nada nessa vida é descartável, inclusive o sofrimento. Eles entendiam o propósito da sua existência: anunciar a mensagem da salvação. Para que outros possam viver, vale sim a pena morrer. Eles entenderam o que Jesus disse lá no final de João 16. Aqui no mundo vocês vão passar por problemas, mas relaxem, animem-se, porque eu venci o mundo. Eles tinham o Senhor como seu pastor e sabia que nada lhes faltaria, que eles poderiam passar pelo vale da sombra da morte, mas que o Senhor estaria com eles. E essa é a nossa grande felicidade. A gente sabe que a gente vai passar por um monte de perrengue, mas a gente sabe que a gente não está sozinho, que Ele está conosco. Eles entendiam Filipenses 4,13 até mesmo antes da carta ser escrita: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eles entendiam que, independente da situação, Cristo estaria com eles e que todas as coisas, boas e ruins, colaboram para o bem daquele que ama a Deus. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem o mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio de Cristo, daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver.
pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Então coragem, meus amigos. Os perrengues são muitos, a treta é braba, mas aquele que está conosco é muito maior do que tudo isso.